E agora chegou a hora a gente dar um passeio cultural, viu? A arte sacra representa uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionada com a religiosidade, o sagrado. E hoje, a nossa repórter Letícia Andrade vai nos mostrar mais sobre as Santas Paulistinhas. Você conhece? Leonardo Roncon, veremos agora um pouco de arte sacra. Bonito demais, hein? Lindo, né, Abi? Não Também é? acho, viu? Olha, pelo que eu vi as imagens ali, tá bem legal e a Lelê caprichou. Então faz o seguinte, roda aí. Eu estou em Jacareí, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Aqui tem o segundo maior acervo de paulistinhas, que é uma arte religiosa de cultura popular paulista. Você sabe quais são as características das paulistinhas? Não? Então bora comigo aprender! E para explicar pra gente tudo sobre as paulistinhas, eu tô aqui com o Magela Borba Gato. Ele é artista plástico e mestre da cultura popular brasileira. Então a gente tá com a pessoa certa, no local certo, afinal já temos várias paulistinhas por aqui. Conta um pouquinho pra gente, Magela. Bom, é uma história longa, né? Porque nós estamos falando de um tipo de imagem que aconteceu no Vale durante 120 anos. Olha né? só. Então são imagens próprias do Vale do Paraíba. O que faz uma imagem ser uma imagem paulistinha? Né? Paulistinha vem do fato delas terem existido no Vale do Paraíba paulista. São imagens pequenas para oratório. Elas são feitas de barro queimado, né? Então são modeladas, são levadas ao forno, são ocas, né? Exatamente para permitir a queima, e depois é que elas são pintadas. Nessa época existiam somente 5 cores: preto, branco, vermelho, ocre e azul. Olha só. Então, essas imagens, na grande maioria, elas são pintadas com essas 5 cores e variações entre elas. E você que estuda sobre paulistinhas há 30 anos, com certeza já descobriu boas histórias, bons artesãos. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre a história dessas pessoas. Eram muitos artesãos que faziam paulistinha na época? Então, nós temos algumas evidências. Por exemplo, durante o final do século XVIII até o começo do século XX, muitas imagens dessas foram encontradas no Vale, o que denota que existiram muitos santeiros, né? Mas os que a gente sabe o nome mesmo são muito poucos, né? São eles o Dito Pituba, que morou em Santa Isabel, e o Juca Angélico, que nasceu em Paraibuna e morreu em Guararema. Então, essas figuras, elas representaram, acima de tudo, a fé do povo, vamos assim dizer, do caipira do final do 18 e do 19. Sabe-se nessa história das paulistinhas, quem é que começou a produzi-las? Boa pergunta. Em 1775, aproximadamente, 1777, veio para o Brasil um grupo de soldados do Exército do Alentejo, em Portugal, para resolver uma questão política aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Esses militares, boa parte deles decidiu ficar no Brasil. Bom, por que eu estou contando isso? Porque na cidade de Estremoz, no Alentejo, existe uma produção de santos semelhante a essas daqui. Então, quando você pergunta quem terá começado isso aqui, eu acredito que quem trouxe essa tecnologia para cá foram esses portugueses.
você, depois de muito estudar também, artista plástico, começou a fazê-las. Exatamente, né? Porque no único livro que nós temos que fala das Paulistinhas, lendo o texto com um olhar de artista, eu pensei assim, mas esse autor não descreve como é feito. Ele não diz como é feito, né? Ele sugere possíveis tecnologias, mas ele não diz, olha, era feito assim, assado, etc. Então, a minha pesquisa, né? Inclusive eu fui aprender cerâmica para aprender a fazer Paulistinha. E olha só que curioso, gente, o Magela Borba Gato se chama Geraldo Magela. Por coincidência ou não, que agora a gente vai descobrir, um santo redentorista, o irmão Geraldo Magela, São Geraldo Magela. A pergunta que não quer calar, tem a ver a história do seu nome com o nosso querido santo redentorista? Tudo a ver, tudo a ver. Né? Segundo informações da minha mãe e da minha família, né? Sendo São Geraldo, né? Padroeiro das mulheres que querem ter filhos e têm problemas para ter filhos, etc., teria minha mãe feito, né, uma promessa, né, para São Geraldo e nasci. Então você mostra pra gente um pouquinho do processo? Tá, vamos lá. Bora lá? Nossa mesa de produção já está montada, certo, Magela? Certo, estamos aqui prontos. As paulistinhas eram feitas com qual cor de argila? Elas eram feitas com não exatamente com esse barro, mas com um barro cuja coloração estava mais próxima dessa daqui. Nós vamos usar esse barro aqui, que é um pouco mais laranja, mas é para facilitar para vocês aí de casa verem como é que acontece todo o processo, certo? Exatamente. Eu tô vendo aqui que na mesa existem várias ferramentinhas. Elas vão ajudar no processo. Exatamente. O primeiro passo é bater o barro. E a gente estava conversando aqui pelos bastidores e eu vou compartilhar com o pessoal de casa porque eu perguntei para ele, e Nossa Senhora Aparecida, tem no estilo paulistinha? Me conta a resposta. Eu não tenho conhecimento de imagens do estilo paulistinha retratando Nossa Senhora Aparecida, né? Porque essa devoção ela vem num período em que esse estilo de imagem já estava em declínio. E esse estilo, ele declinou por quê? Por conta da chegada da tecnologia do gesso. Então, a imagem paulistinha ela começa com esse formato cônico. A base, ela tem uma terça parte do todo, né? Então, aqui, por exemplo, é o que seria a base da imagem. Então, olha só, basicamente ela tem esse formato. Seguindo a tradição paulistinha aqui, ela é, né, totalmente reta. E aí nós vamos desenhar aquilo que virá a ser, né, a santa, né? Então aqui, basicamente, a ideia de corpo, né? Aqui eu já vou tirar um pouco para dar uma ideia de manto, né? Aqui é uma ideia de braço. E agora vem aquilo que será o véu. A construção desse rosto, ele começa feio, né? Porque é
é um esboço, né? A gente vai colocando barro, tirando barro, trabalhando o nariz. Quanto tempo em média demora para fazer um santo? Olha, em 1 hora a gente faz mas assim, muito detalhado. Eu vou fazer esse acabamento com pincel. Vou tirar ainda alguns excessos. Normalmente a gente faz quando o barro já está mais duro, né? Então a gente espera normalmente de 12 a 20 horas para ele ficar mais duro. Para tirar a parte de baixo. Para poder tirar a parte de dentro, né? Tá. Depois de 1 semana secando, a peça vai ao forno a 800 graus e fica de 6 a 8 horas. Depois desse processo, tá pronta. Mas elas ficam queridas demais. São imagens que aconchegam o coração e temos, sim, uma Nossa Senhora Aparecida agora em estilo paulistinho. E eu vou modelar um manto aqui. Vamos colocar um manto tradicional, né? Para ela ficar efetivamente padroeira. Que lindo, que gostoso, que bate-papo incrível, viu, Lelê? Faça mais reportagens assim pra gente valorizar os nossos artistas, valorizar a arte, pra contar um pouquinho da história dessas pessoas tão especiais. Um beijo, viu, seu Magela? Muito obrigada pela reportagem de hoje.